E nas memórias de Jurin, acontecia o velório de um homem, e também outras dezenas de caçadores que haviam morrido quando entraram na torre. Depois do líder da guilda terminar de prestar suas condolências, quando ele foi sair do local, foi interrompido por dezenas de membros da imprensa, perguntando o que tinha acontecido na torre e o que ele tinha a dizer como o único sobrevivente. E tomado pela tristeza, ele respondeu que nunca havia entrado no 100º andar. Assim que a memória acabou, Onjurin finalmente abriu seus olhos no presente. Foi apenas quando ele começou a se levantar lentamente que notou Gru abraçado em seu braço. Ele então perguntou se ela poderia soltá-lo para que pudesse levantar. Em resposta, Gru fez um sinal de não com a cabeça. Onjuri se deitou novamente e suspirou, pensando que Gru era muito pequena e frágil. Caso ele se movesse, ela provavelmente se machucaria. Ele então se virou lentamente e perguntou se ela tinha ficado preocupada. E com lágrimas correndo seus olhos, a garotinha respondeu que sim. Em silêncio, Onjurin começou a se perguntar o que ele deveria fazer nessa situação. E foi assim que o quiz da Gru começou. O que você faz quando uma criança chora? Alternativa número 1, você dar um bom lanche. Alternativa número 2, você faz carinho. Alternativa número 3, você deixa eles brincarem. Onjur então pegou Gru em seu colo, pensando que as opções que ele tinha imaginado eram muito limitadas, e ele não fazia a mínima ideia de como lidar com uma criança. Logo em seguida, ele se desculpou, dizendo que deveria ter explicado as coisas direito para ela. Cabisbaixa, então, Gru disse que seu assistente havia contado para ela que ele sempre estava tendo sua mana consumida, e quando usava muito poder precisava dormir. E então a garotinha abraçou o peito dele, se desculpando e dizendo que faria seu melhor, e pediu para que ele não ficasse mais doente. Onjuri ficou muito surpreso com a fala de Gru, e não sabia como responder. Levando lentamente sua mão até as costas dela, pensou que deveria tirar a culpa dela para conseguir confortá-la. Onjur então abraçou Gru e perguntou se ela estava chorando porque tinha pensado que isso era culpa dela. Curiosa, a garotinha levantou seu rosto, e Onjurin falou que na verdade ele só estava usando seu poder para expulsar alguém que ele não gostava. Logo em seguida, ele começou a sorrir e perguntou se ela não sabia disso. Surpresa e sem saber o que responder, a protagonista ficou em silêncio. Até que rapidamente começou a bater no peito do líder da guilda, que rindo perguntou se ela realmente era um membro de elite da sua sala. Quando finalmente parou, a protagonista falou que mesmo assim não era para ele ficar doente. Onjurin respondeu que havia entendido, e fez um cafuné na cabeça de Gru enquanto pegava seu celular. Quando começou a secar as lágrimas de Gru, pensou que havia sido muito tolo, quando imaginou que apenas daria comida e um bom lugar para ela morar, e tudo ficaria bem. Logo em seguida, se virou para a tela de seu celular, pensando que o fato dele ter dormido uma semana provavelmente criou muitos problemas. Mas seus olhos se arregalaram quando ele viu a data em seu telefone, e percebeu que estava no mesmo dia. Ele então se virou para Gru e perguntou se a garotinha tinha feito algo com ele, ou dado algum elixir para que ele bebesse. Levantando sua mão, Gru respondeu que sim, que ela havia usado uma habilidade de sua skill chamada Filial Piety. Gru então falou que quando ela usou sua habilidade, sua mana saiu de seu corpo fazendo psiu, e quando a mana chegou no corpo do líder da guilda, ela fez BUM, e então ele abriu seus olhos. Onjur então perguntou se ela estava sentindo dor ou se teve algum debuff, e a garotinha acenou com sua cabeça que não. O mestre da guilda passou a mão em seu rosto, pensando que ele nem conseguiria imaginar o que vinha depois, pois essa já era uma habilidade absurda. Ele pediu para que Gru mantesse essa habilidade em segredo de todos os outros, e ela concordou. Onjurin novamente afundou seu rosto em suas mãos, e começou a se perguntar se todos os pais tinham que se comunicar da mesma maneira. Até que começou a sorrir pensando no nome da habilidade da garotinha, e depois fez outro cafuné em Gru e a agradeceu. A protagonista então colocou a mão na cabeça, ficando feliz em ouvir o agradecimento. Gru então perguntou se ela tinha o ajudado, e se levantando, o líder da guilda respondeu que muito. Quando Onjuri saiu do quarto, viu seu assistente falando no telefone. Cauteloso, ele dizia que Gru era somente um membro do jardim de infância. E depois disse que ele iria conversar com o líder da guilda, e depois refaria a ligação. Assim que Yu Sion viu Onjuri em pé, perguntou como era possível que ele já estivesse acordado. Mas o líder respondeu que conversariam sobre isso depois, e perguntou com quem seu assistente estava falando. Yun Seo respondeu que estava falando com o gerente dos despertados, e por causa da emenda especial de despertados que o parlamento tinha aprovado no ano passado, para a licença de Gru começar a valer oficialmente, ela deveria ir para uma dungeon. Mas ouvir isso deixou Onjurin bastante irritado.
Onjur então ligou para o gerente dos despertados da Coreia, o diretor da Boreal. Irritado, o homem perguntou o que o líder da guilda Hyunak esperava que ele fizesse. Onjurin respondeu que, como ela era apenas um membro do jardim de infância, o gerente deveria garantir que ele pudesse acompanhá-la. Enquanto os dois homens continuavam discutindo no celular, a protagonista assistiu uma aula sobre a lei dos caçadores. Até que na ligação onde ele falou que caso eles não dessem uma permissão especial, ele entraria na dungeon mesmo assim. Irritado, o gerente perguntou se ele estava o ameaçando, e respondeu que era melhor que ele encontrasse alguém para carregá-la na dungeon. Gru se virou para o assistente e perguntou se carregar era algo como levar uma mochila ou quando o ônibus levava as pessoas. Yun Seo então explicou que carregar era quando alguém de ranking alto levava alguém menos experiente. Onjur então disse que, como ela estava ouvindo, para ela ir se arrumar logo. E fazer a sua primeira dungeon oficial deixou a protagonista muito animada. Depois de alguns minutos, Kidan estava numa sala, imitando o monstro para Gru. Logo, ele perguntou o que ela tinha que fazer quando encontrasse um monstro terrível dentro da dungeon. E animada, a protagonista respondeu que deveria parti-los como pétalas de cerejeira. Essa era uma habilidade que permitia que ela escapasse de todos os ataques durante 12 segundos. Dan não aguentou a fofura da menina e começou a rir e bater no sofá. E nesse momento, Onjurin entrou na sala, dizendo para os dois manterem o foco, e falou para Dan que parecia que ele estava ensinando algo bom para a menina. Que Dan secou as lágrimas de riso do rosto, e respondeu que tudo isso era porque ele estava preocupado, e perguntou se seu irmão também não estava. Mas o líder da guilda respondeu que não tinha muito com que ele se preocupasse. Nayun deu para Gru almofadas para a cabeça, de rank A, e o próprio Kidan tinha dado joelheiras para ela de rank A também. Como a protagonista já tinha equipado todos esses itens, seus status tinham sido aumentados, então ela já estava 100% preparada. Onjur então perguntou se Gru sabia que ele não poderia entrar na dungeon, e ela respondeu que sim. Depois perguntou se ela poderia seguir alguém que não fosse o líder da equipe, e Gru respondeu que não. Ele então perguntou o que ela deveria fazer caso as coisas ficassem muito perigosas, ou ela ficasse com medo. A protagonista então pegou um pergaminho e falou que ela deveria usá-lo para fugir. Kidan falou que para alguém que tinha dito que não estava preocupado, Onjuri tinha dado um pergaminho muito raro, e o homem respondeu para ele calar a boca. Logo em seguida, ele pediu para que a garota colocasse sua roupa, pois já estava na hora de sair, e Gru concordou. Gru então colocou seu ursinho de controle remoto como roupa. Kidan perguntou o que ela estava usando, e Gru respondeu que aquele era seu uniforme de defesa quentinho. Gru então pegou seu patinho de brinquedo e falou que junto dele, ela já estava quente e afiada, fazendo Kidan rir ainda mais. Onjurin pegou Gru pela touca. Enquanto todos saíam da sala, a garotinha estava com uma cara de determinada pronta para encarar a dungeon. Depois de alguns minutos, Gru já estava dentro da dungeon de slime de rank F. O instrutor que os acompanhavam apontou para o portal, dizendo que aquele era a sala do chefe, e onde ficava o núcleo dos monstros, e pediu para que ninguém entrasse. O líder da equipe era um caçador de rank D, que pediu para que eles esperassem ali até que ele voltasse. Gru e as outras mulheres de sua equipe responderam que haviam entendido. Uma das mulheres falou que mesmo que fosse uma dungeon de ranking F, um caçador terminá-la sozinho era bastante impressionante. A outra mulher falou que tinha ficado muito nervosa, mas que ficou feliz por terem um ponto de parada. E a de cabelos vermelhos falou que ela imaginava que só teria homens esquisitos e velhotes. A protagonista, que estava usando completamente sua roupa de urso, viu todas começarem a rir. Depois de olhar para o ursinho ter dado risada, a mulher dos cabelos negros falou que parecia que estavam em um parque temático. E a de cabelos vermelhos falou que não tinha nenhuma tensão ali. A de cabelo curto prateado pegou os cupcakes e perguntou se elas estavam com fome. As mulheres aceitaram os cupcakes e falaram que eles pareciam deliciosos. Mas quando se virou para dar um cupcake para o ursinho, a mulher acabou travando. Vendo a cena, Gru ficou preocupada que elas não tivessem gostado dela e que ela não fosse ganhar nenhum cupcake. Mas, gentilmente, a mulher se abaixou e falou que entendia que ela não poderia comê-lo ali e disse que ela poderia comer o cupcake quando chegasse em casa. A protagonista agradeceu e pensou que a mulher era muito gentil por ter se colocado no lugar dela. Mas o uniforme de Gru era tão tecnológico que ele permitia que ela comesse, gerando assim uma cena horrenda e assustando a mulher. Enquanto mastigava, a protagonista pensou que aquele doce era extremamente delicioso. Quando ela parou para pensar se da próxima vez ela deveria levar pão para dividir com as pessoas, a mulher saiu dali, assustada.
Mas rapidamente uma sensação muito esquisita tomou-se ao redor, e isso fez com que Gru olhasse para os lados. Ela tinha lido que esse tipo de sensação só surgia quando estava próxima a uma magia avassaladora, e isso não era possível em uma dungeon de rank F. Até que a protagonista notou que o portal para a sala do boss havia mudado de cor. E quando se abriu, a imagem de um palácio em meio ao gelo se formou. Ela se virou e percebeu que nenhuma das pessoas de sua equipe haviam notado essa mudança. Como o homem que estava carregando elas durante a dungeon não tinha voltado, Gru pegou sua arma em formato de patinho e decidiu que iria protegê-las, pois como ela já era rank S, provavelmente era a pessoa mais forte dali. Ela rapidamente subiu em seu triciclo e pedalou até o portal, e no momento que ela tocou o portal com sua mão esquerda, foi sugada rapidamente. Ela foi teletransportada imediatamente para a sala do boss da dungeon. Quando abriu seus olhos, a primeira coisa que notou foi o fato de estar cercada de dezenas de slimes. Gru abriu sua bolsa e decidiu usar o pergaminho que ganhou de um Jurin para fugir do local. Mas assim que ela começou a o rasgar, a tela do sistema apareceu dizendo que aquele item não podia ser usado na sala do boss. A garotinha apertou as próprias bochechas para se acalmar e se lembrou que o líder da guilda tinha falado que os slimes não são monstros agressivos, e que caso ela não mexesse com eles, um homem que estava carregando iria buscá-la. Assim que Gru se levantou e deu um passo para trás, acabou batendo em um item extremamente raro, que era o núcleo do clã congelado Cradle. Vendo aquilo, a protagonista ficou animada, pensando que aquele era um item extremamente bonito. Parando, ela pensou que caso tirasse o item dali, provavelmente os slimes ficariam bravos, e fazer com que todos eles fossem atacá-la causaria muitos problemas. Até que decidiu usar a habilidade de distração para tirar o item dali sem que ninguém notasse. Com suas duas mãos sobre o orbe, Gru ativou sua habilidade de rank F de distração. E após poucos segundos, ela conseguiu um item chamado Fragmento de Mephisto, que reduzia a defesa do inimigo em 50%, enquanto aumentava seu próprio ataque em 100%. Nesse momento, Gru imaginou que esse item faria com que seu patinho amarelo se tornasse uma arma extremamente poderosa. Rapidamente, Gru usou sua habilidade de artesã para fundir o fragmento junto de seu patinho. A fusão dos dois itens deu certo e o sistema avisou para Gru que agora seu patinho possuía as mesmas habilidades do fragmento de Mephisto. A tela do sistema então apareceu avisando que agora ela podia usar o patinho para criar patinhos de neve, usando magia. Ela então testou esse efeito adicional e assim criou seu primeiro pato usando magia. Ela achou essa habilidade incrível, já que agora ela podia fazer esses bonecos de neve em qualquer estação. Logo em seguida, a protagonista decidiu arremessar a neve em um dos slimes que estava perto. E assim que sua criação acertou o monstro, ele morreu instantaneamente. Gru então começou a tremer de felicidade, impressionada com seu próprio poder. E então ela decidiu usar seus itens para matar todos os slimes restantes. Após pouquíssimos minutos, Gru já tinha limpado completamente aquela dungeon. A tela do sistema então apareceu, pedindo que ela colocasse o nome para aparecer nos rankings. E Gru colocou que era o urso não finalizado Mark I. Depois ela parou para observar a dungeon, pensando que estava mais próxima de se tornar a caçadora ultimate mais forte de todas. Depois ela se sentou em seu triciclo e colocou novamente a sua cabeça de urso para ir embora. Mas quando começou a pedalar para a saída, um portal com dezenas de olhos se abriu atrás dela. Uma mão de repente saiu daquele portal e tocou o pescoço da garotinha. Mas quando ela se virou perguntando o que havia acontecido, não viu nada. Depois de poucos minutos, Gru já estava junto de sua equipe, e um instrutor os parabenizava pelo bom trabalho. A mulher de cabelo vermelho falou que ele tinha feito um trabalho tão bom que nem notou que ele havia entrado na sala do boss. Timidamente, o instrutor respondeu que não havia matado o boss, pois quando entrou na sala, tudo já estava feito. Ele então falou que apesar de ser a primeira vez que ele via algo assim acontecer, provavelmente eles não teriam problema com a licença de caçador, enquanto disfarçando, Gru assoviava uma música. Como já haviam terminado então, todos saíram para fora da dungeon. Do lado de fora, a primeira coisa que a protagonista notou foi o fato de estar chovendo. A mulher que tinha dado o cupcake para ela correu em direção à mãe, perguntando o que ela estava fazendo ali. A senhora respondeu que tinha ficado preocupada e por isso foi até lá buscá-la. Enquanto via as duas indo embora juntos, Gru se sentia um pouco enciumada, pois se lembrou da época que estava no jardim da infância. E lá ela tinha que ver todas as mães e pais buscando os próprios filhos, enquanto ela e sua professora tinham que ir juntos para o orfanato. E isso sempre deixava a pequena Gru bastante triste. Ela então suspirou, pensando que teria que ir para casa sozinha.
Assim que começou a pedalar, ela pensou que quando chegasse na sua casa teria que colocar a roupa para lavar, pois ficaria encharcada. Até que um homem mascarado parou na frente dela, perguntando onde ela iria sozinha. E a cobrindo com um guarda-chuva, disse que ela deveria se proteger. Assim que Gru notou que era o líder da guilda, ele pediu que não falasse muito alto, pois se as pessoas o reconhecessem, criaria uma confusão. Rapidamente, a garotinha saltou de seu triciclo para o colo de Onjurin, e então o abraçou, pensando que ele estava muito quentinho. Ainda rindo, ela contou que fez um trabalho incrível dentro da dungeon e conseguiu um poder tremendo, e Onjurin respondeu que isso era excelente. Se aconchegando no braço de Onjurin, Gru falou que o clima daquele dia estava ótimo, e Onjurin respondeu que como estava chovendo, as pessoas diziam que aquele era um clima ruim. Se levantando, a protagonista falou que apesar de ele ser um adulto, tinha muita coisa que ele não sabia. Gru então falou que quando estava chovendo e sua família buscava, fazia com que as pessoas se sentissem bem, e por isso era um bom clima. Onjurin perguntou se ela estava com frio, e sorrindo, Gru respondeu que estava quentinha. O líder da guilda então começou a sorrir e falou que concordava com ela, o clima realmente estava bom. Enquanto os dois voltavam juntos para casa, a chuva parava e o sol nascia no horizonte. Durante a tarde, em outro dia, Onjurin estava fumando um cigarro no terraço da guilda Ryunak. Até que dois funcionários que tinham acabado de chegar ali pararam para o parabenizar pelo fato de sua filha ter despertado. Surpreso, Onjurin olhou para os dois homens, pensando que estava tendo um déjà vu. Quando saiu do terraço e começou a caminhar pelo corredor, se perguntou como todas as pessoas sabiam que Gru já tinha despertado. Até que ele notou que um grupo de seus funcionários estavam cercando Gru. Confiante, a protagonista arremessou seu certificado de caçadora no chão, dizendo que era uma pena que tinha caído. As pessoas que estavam ali começaram a parabenizá-la pelo despertado, e outras até ofereciam um doce em comemoração. Onjurin então esfregou o rosto, percebendo como foi que as pessoas haviam descoberto. Dentro do escritório de Onjurin, Gru estava tão feliz em ter recebido sua licença que estava dançando em cima da mesa. Ainda mais animada, ela se virou para o líder da guilda e perguntou quando era a próxima vez que ela poderia entrar em uma dungeon. E Onjurin respondeu que era no futuro. Desanimada, então, ela perguntou quando seria o futuro. Onjurin então colocou sua mão direita na frente da testa e disse que quando ela ficasse daquele tamanho. Protestando, a protagonista falou que era absurdo ela ter que crescer 100 metros. Até que Onjurin perguntou para ela se ela acreditava que ele tinha 100 metros de altura. Depois de pensar um pouco, Gru perguntou se eram 101 metros. E o líder da guilda respondeu que uma criança que não sabia quantos centímetros tinha em um metro não poderia entrar em uma dungeon. Cabisbaixa, Gru falou que também era um membro da Ryunak, então queria contribuir, pois ela queria melhorar muito sua performance e contribuir diretamente para o líder da guilda. Onjurin perguntou onde ela estava aprendendo esse tipo de coisa, já que ele só estava deixando ela ver um pouquinho de TV. A protagonista fechou o rosto e se virando, disse que não iria contar. Onjurin então disse que crianças não precisavam se preocupar com performance e pediu para que ela estendesse sua mão. Assim que ela colocou sua mão esquerda sobre a mão de Onjurin, ele colocou um smartwatch no braço dela. E se sentando, Onjurin pediu para que ela entregasse o celular para que pudesse pareá-los. Enquanto Onjurin configurava os aparelhos, Gru começou a pensar que como era um presente de um caçador Rank S, talvez fosse diferente dos comuns. E então perguntou se ela conseguiria fazer a transformação milagrosa com aquilo. Enquanto observava Gru, ele se lembrou que essa era a transformação de um desenho que ela assistia todo dia durante a manhã. Onjurin então sorriu e disse que ela poderia tentar. A protagonista rapidamente saltou da mesa para o chão. E fazendo uma pose de desenho, ela falou que estava na hora de sua transformação milagrosa. Ela então começou a fazer a coreografia inteira do anime, dando um pequeno salto, rodando para a direita e depois levantando seu braço e falando transformar. Vendo aquela cena, o líder da guilda teve que se segurar para não começar a rir. Onjurin então pediu para que Gru se aproximasse dele, e a garotinha rapidamente se apoiou na mesa. Onjurin então pediu para que ela fizesse aquilo novamente e se transformasse lentamente. Mais uma vez animada, a protagonista fez a pose e decidiu se transformar. Como, obviamente, ela não se transformou, ela começou a encarar o relógio e depois encarou Onjurin. E somente quando ela percebeu que ele estava rindo, ela notou que foi enganada. Gru então correu até a cadeira dele e começou a bater na perna de Onjurin, dizendo que ele era um mentiroso. O líder da guilda então a pegou no colo e perguntou se ela estava chateada. A protagonista acenou com a cabeça que sim, e Onjurin perguntou o que ele poderia fazer para que ela não ficasse mais. Já sentada sob a mesa, Gru respondeu que era dungeon, mas o líder respondeu que isso estava fora de questão. Cabisbaixa, Gru falou que se ela só ficasse por aí brincando, ela seria expulsa da guilda Ryunak.
Onjurin respondeu que isso nunca iria acontecer e que um membro do jardim de infância só tinha que se preocupar com dormir bem e brincar muito. Ainda mais cabisbaixa, Gru falou que caso ela não fosse útil, provavelmente iria ter que voltar para o orfanato. Ouvir essas palavras mexeram momentaneamente com Onjurin, que não sabia o que responder. Até que rapidamente ele se inclinou para frente e perguntou por que ela estava pensando algo assim, mas Gru não respondeu. Onjurin então fez a mesma pergunta novamente, mas dessa vez fazendo carinho no rosto de Gru. Mas a garotinha não tinha nenhuma vontade de responder essa pergunta, pois ela estava com medo de contar que havia sido devolvida pela sua última família, e todos começarem a achar que ela era uma criança defeituosa, e então ser devolvida para o orfanato. Depois de ter passado um bom tempo em silêncio, Gru respondeu que assim era a vida, e ninguém sabia o que acontecia no futuro. Depois de ouvir a resposta, o líder da guilda ficou em silêncio. A protagonista então começou a descer na mesa, dizendo que iria no banheiro, e depois pediria para o assistente deixá-la em casa. Onjurin então começou a pensar que isso não era algo que ela tinha falado aleatoriamente. E vendo Gru sair da sala, pensou que isso provavelmente não era algo que ela tinha visto na TV, então deveria encontrar um motivo. Olhando para a própria mão, ele pensou que normalmente estaria dormindo esse horário, mas desde que Gru o curou, o seu vazamento de mana diminuiu muito. Logo em seguida, ele esfregou o rosto enquanto suspirava, e então pegou seu celular e ligou para o diretor do orfanato, dizendo que tinha algo que ele queria perguntar. Enquanto caminhava pelo corredor, a protagonista pensava que o líder da guilda não sabia de nada. Quando ela passou por duas funcionárias, ambas a cumprimentaram, e Gru pensava que na Hyunak todo mundo era extremamente gentil e gostava muito dela. Por isso que para permanecer na guilda ela tinha que se tornar forte e se tornar útil, para que assim Onjurin a reconhecesse. Nesse momento, a tela do sistema avisou que ela tinha desbloqueado uma conquista, e durante os próximos 3 dias ela teria um bônus de XP de 50%. Isso deixou a protagonista animada, pensando que com isso conseguiria um novo guardião. Mas sua animação foi interrompida, pois ela sentiu uma dor forte na nuca, e então começou a se perguntar se ela havia sido mordida por algum tipo de mosquito. Em outra sala, Kidan estava andando, cantarolando e arremessando uma bolinha de beisebol, até que Gru apareceu em sua roupa de ursinho, dizendo que queria fazer um trato com ele. Kidan rapidamente tirou a parte que cobriu o rosto de Gru, que imediatamente começou a reclamar. Colocando de volta a cabeça de seu urso, ela falou que sua recompensa era algo quase impossível de se recusar, e então perguntou se como um caçador Rank S ele queria fazer o negócio. Kidan então falou que ele só faria negócio caso a bobinha conseguisse dar para ele um elixir que o colocasse em Rank 1. E suspirando, Gru respondeu que Bobo era alguém que esperava que ela pudesse fazer algo impossível. Dan disse que ela deu uma ótima resposta e novamente tirou a cabeça de seu urso, e Gru mais uma vez reclamou. Cabisbaixa, ela falou que seu irmão mais velho era uma pessoa muito cruel. Dan então se abaixou se desculpando, dizendo que ele queria ver o rosto dela, pois era adorável. E a protagonista falou que deixaria isso passar dessa vez. O caçador então perguntou qual era a proposta que ela queria fazer para ele. Gru respondeu que ela queria entrar na dungeon e assim ganhar pontos de recompensa, e que usaria os produtos de lá para fazer diversos itens para ajudar a Hyunak. Dan então perguntou que tipo de item ela precisava, pois ele poderia ir lá pegar, e Gru respondeu que era necessário que ela estivesse dentro da dungeon junto. Dan então suspirou e perguntou se ela realmente teria que entrar na dungeon. Gru então falou que ela tinha um buff incrível, e caso seu irmão aceitasse formar uma equipe junto dela, ele receberia 50% a mais de XP durante 3 dias. E isso havia deixado Kidan animado, já que os 50% de XP a mais era como se ele entrasse em uma dungeon que fosse de um rank maior que o dele. A protagonista então falou que Onjurin não poderia descobrir, pois caso soubesse, os dois receberiam uma punição. Mas que caso eles não fossem pegos, era como se não tivessem feito nada de errado. Gru então estendeu a mão e perguntou se o nobre Kidan estava disposto a aceitar esse acordo, já que ele provavelmente não era algum covarde que tinha medo de ser repreendido por um adulto. Dan então começou a rir e disse que isso era o que ele queria falar para ela. Determinados então, ambos selaram um acordo com um forte aperto de mão. E após poucos minutos, os dois entraram juntos em uma dungeon de rank B. Dan então disse que a habilidade de Gru de abrir um portal para qualquer dungeon era incrível, e servia muito bem para qualquer um que não tivesse carteira de motorista. Se gabando, a protagonista falou que essa habilidade permitia que ela entrasse em qualquer dungeon que ficasse em CEO. Se aquecendo, Dan falou que era melhor que eles começassem logo com os trabalhos, e Gru deu um salto animada. Depois de poucos minutos, Gru acertou um de seus patos de neve na cabeça de um monstro. E assim, quando a tela do sistema notificou que a defesa do monstro foi reduzida em 50%,
Kidan apareceu rapidamente atrás do bicho, o acertando com seu taco de beisebol. O monstro então caiu sem vida no chão, e Dan caiu em cima dele. Dan então acenou para Gru dizendo que aquilo era uma hit kill, o que havia deixado ela bastante impressionada. Infelizmente, por causa do símbolo na mão, Kidan já tá jurado de morte em Chique Chique, Bahia. Até que a sombra de um outro grande monstro cobriu completamente o caçador. O monstro tentou esmagar Kidan, o acertando com a palma de sua mão. E essa situação tinha deixado a pequena Gru assustada. Mas Kidan desapareceu quase que instantaneamente, aparecendo em cima da cabeça do monstro. E assim Dan matou outro monstro com mais um único golpe. Ele então se virou para Gru sorrindo, dizendo que mais um havia caído. A protagonista então pensou que o carisma dele era de level 999, pois vendo seu irmão Rank S lutar, pensou que não conseguia tirar os seus olhos dele, pois tudo o tornava incrível. E isso deixou Gru ainda mais animada, pois também queria ficar forte daquele jeito. Ela correu rapidamente até o corpo do monstro que estava caído ali. Se abaixando, Gru pegou seus óculos de detetive Rank C. Aqueles óculos permitiam que ela encontrasse qualquer tipo de item mais facilmente, além do bigode charmoso encaixar perfeitamente embaixo de seu nariz. A descrição do monstro apareceu, dizendo que ele era um Yeti de Rank B, e os itens que ela conseguiria adquirir eram sobrancelhas e pedras mágicas, além de uma skill. Assim que usou sua skill de extração, Gru conseguiu o item do Yeti, chamado de sobrancelhas supersensíveis, de Rank A. Gru então pensou que se ele fundisse esse item com seus óculos, isso tornaria a habilidade de detetive ainda mais excepcional. Mas olhando para o seu patinho, pensou que era muito difícil unir dois itens com propriedades diferentes. Pois da última vez, mesmo com buff de iniciante, o sistema avisou que a fusão de seu patinho com o fragmento de Mephisto ainda ficou defeituoso. E então, para não correr o risco de acontecer a mesma coisa com os óculos, ela decidiu guardar o item em sua bolsa e upar sua habilidade de fusão como artesã. Depois de guardar o item em sua bolsa, ela olhou para Kidan, que ainda estava em cima do monstro. Kidan estava observando toda a dungeon e pensou que os monstros estavam escondidos, mesmo que ele estivesse restringindo sua mana de propósito. E mesmo assim eles não estavam atacando, então provavelmente estavam com medo de alguma coisa. Gru começou a olhar para a dungeon, se perguntando o que seu irmão estava procurando. Kidan então pensou que era melhor ele ir derrotar o boss, pois assim seu objetivo de upar junto de Gru seria cumprido mais facilmente. Mas o problema é que já tinha outro grupo na frente da sala do boss. Até que Kidan notou que eles estavam brigando entre si. Quando o homem empurrou a mulher falando para ela somente abrir a porta, Kidan apareceu perguntando se ela precisava de um mercenário e falou que estava livre naquele momento. O fato dele ter aparecido tão de repente fez com que todos ficassem surpresos. O homem que começou a briga ficou até assustado, dizendo que o desconhecido que apareceu ali parecia até um fantasma, de tão silencioso. Para não gerar muita confusão, pois era famoso, Dan usou o item para disfarçar sua aparência. Ele então se virou para a mulher dizendo que poderiam ser úteis, como jogadores reservas. Se aproximando, o homem perguntou que tipo de babaquice era aquela. A mulher pensou que não importava de onde a ajuda vinha naquele momento, e então disse que não importava se ele era um mercenário, um jogador reserva ou até mesmo um demônio, ele estava contratado. Dan sorriu, dizendo que os dois tinham um acordo, e que não tinha mais como ela voltar atrás. Naquele instante, a tela do sistema apareceu para a mulher, dizendo que o caçador Kidan estava pedindo para se juntar à sua equipe, e quando ela leu o nome de Kidan, logo o reconheceu. Ele então começou a caminhar até a porta, dizendo que já estava na hora de abri-la, e Gru perguntou se na verdade ela poderia abrir. O homem tentou puxá-los, dizendo que eles eram idiotas, até que a porta do chefe se abriu sozinha, deixando todos ali surpresos. Dois homens ficaram assustados, dizendo que era a primeira vez que eles viam a porta de um chefe se abrir por vontade própria. Mas a fala deles foi interrompida, pois o chefe Yeti logo deu um grande rugido. Enquanto Dan e Gru observavam o monstro, os três homens saíam assustados. Os olhos do monstro logo se viraram para Dan e Gru. O caçador logo reconheceu o monstro, que era um Yeti do norte, e pensou que o fato da porta ter se aberto sozinho e aquele monstro estar fora de seu território era algo muito esquisito. Logo em seguida, ele entregou Gru nos braços da mulher, que pediu que ele esperasse um pouco. Tirando seu item de disfarce, Dan pediu para que a mulher ficasse de olho no ursinho. Logo, começou a sorrir, dizendo que não iria demorar muito. Tanto a mulher quanto seu grupo ficaram abismados, pois aquele realmente era Kidan que eles conheciam. Dan se impulsionou rapidamente usando sua aura, e ainda mais rápido invocou sua adaga mágica em sua mão direita.
Quando chegou no topo de um prédio próximo, ele pensou que aquele monstro normalmente atacava qualquer um que estivesse próximo, mas por algum motivo estava o ignorando e observando diretamente Hangru. Rapidamente, Kidan desferiu um golpe na perna do monstro, pensando que ser ignorado completamente tinha ferido um pouco seu orgulho. O monstro então soltou um leve suspiro e se virou para ver o que tinha batido em sua perna. O caçador então olhou nos olhos do monstro e falou: "Oh, cabeça de gelo, que tal você parar de olhar para a criancinha e lutar comigo, hein?" O Yeti soltou um grande rugido e tentou acertar Dan com sua mão direita, mas ele facilmente desviou. A adaga que ele segurava logo tomou o formato de uma espada. O nome daquela arma era Desejo de Viat, um item de ranking S, que mudava de formato de acordo com o desejo de quem a empunhava. Mais uma vez o monstro tentou acertar um novo ataque, mas Dan desviou ainda mais facilmente. Os homens de mais cedo observavam aquela situação de longe e perguntavam o que eles fariam. O líder falou que eles estavam muito tensos, pois o fato daquele homem ter aparecido ali como mercenário era bizarro. Como todos eles eram ranking B e não o notaram, isso significava que aquele homem era pelo menos rank A. O homem mais gordo se virou perguntando o que eles fariam naquela situação. O líder então falou que eles teriam que matá-lo, pois caso ele saísse dali, eles seriam denunciados para um boreal, e então a vida deles estaria acabada. E terminou dizendo que como o homem ainda estava ocupado lutando contra o boss, seria fácil acertar um ataque furtivo. Kidan, que tinha desviado de outro ataque, dessa vez saltando, percebeu que o núcleo do boss estava na cabeça. Mas teve seus pensamentos interrompidos, pois o homem com machado tentou atacar pelas costas. Mas o simples fato de ver o rosto de Kidan deixou o homem assustado. Dan acertou a barriga do homem com a empunhadura de sua espada. E assim o homem foi arremessado para longe, gritando de dor. Os outros dois que estavam distantes ficaram com medo, assim que ouviram o nome de Kidan, que já no chão se virou olhando para os dois homens, e ativou sua habilidade chamada de Respiração do Leão. Os dois então caíram ajoelhados sem conseguir se mover, pois a habilidade de Dan estava consumindo a mana deles. Soltando o rugido ainda mais alto, o Yeti tentou esmagar Kidan, dessa vez com sua mão esquerda. Tremendo de medo, então, os homens fecharam seus olhos enquanto se abaixavam. Até que, de repente, o silêncio tomou conta de toda a sala. E quando abriram seus olhos novamente, Kidan estava em cima do Yeti morto, com sua espada cravada em seu núcleo. Puxando sua espada, ele pensou que já estava na hora de voltar para Gru. Até que, de repente, a arma começou a emanar uma luz vermelha, e assim começou a vibrar também. Do lado de fora da dungeon, Gru pediu para a mulher que a segurava colocar no chão. A mulher ficou surpresa, pois achava que o urso era um brinquedo. A mulher então colocou o ursinho rosa gentilmente no chão. Gru levou sua mão até a nuca, pois sentiu um forte calor, e começou a se perguntar se tinha mosquitos naquela dungeon. E nesse exato momento, um portal começou a se abrir na frente dela e das mulheres que estavam ali. E de repente, duas mãos começaram a forçar o portal para que se abrisse mais rápido. E imediatamente um monstro com 3 olhos e várias mãos saíram de dentro do portal. As mulheres começaram a tremer de medo, se perguntando que aberração era aquela. Gru rapidamente pegou seus óculos de detetive e começou a escanear o monstro, e as mulheres caíram sentada atrás dela. A protagonista pensou que tinha alguma coisa muito errada, pois ela não estava sentindo medo nenhum. A tela do sistema apareceu dizendo que o fragmento de Mephisto e seu patinho tinham desabilitado completamente o efeito do medo. A tela do sistema notificou que seu patinho tinha desbloqueado uma skill secreta, chamada de Conformidade do Sangue, e era uma habilidade defensiva do clã congelado. Enquanto Gru observava seu patinho se perguntando o que aquelas palavras significavam, o monstro terminava de sair do portal. O monstro então apontou para o ursinho e perguntou: "Meu senhor, por que você assumiu essa forma?" Com uma cara feia, a protagonista pensou porque todo mundo estava usando palavras tão difíceis. Rapidamente, então, ela fez um patinho de neve e o arremessou no monstro. O sistema então a avisou que o efeito da habilidade da conformidade sanguínea não funcionou, pois o monstro tinha uma resistência muito alta. O monstro passou a mão no próprio rosto, dizendo que era muito engraçado que apenas uma garotinha conseguisse usar a habilidade de seu senhor. Dan apareceu rapidamente e instantaneamente pegou Gru em seu colo. Olhando para seu irmão mais velho, a protagonista pensou que as batidas do coração dele estavam muito rápidas. Kidan estava encarando o monstro e uma mistura de êxtase e raiva faziam com que ele tremesse. Ele se impulsionou rapidamente, escalando o prédio que estava atrás do monstro que tinha aparecido. Logo, ele colocou Gru no chão e pediu para que ela esperasse ali calmamente, e a protagonista acenou com a cabeça concordando.
Assim que viu Gru confirmar, ele instantaneamente apareceu na beirada do prédio e novamente invocou sua arma em sua mão direita. Olhando para baixo, ele sorriu, pensando que finalmente haviam o encontrado. Ele então pulou, gritando, preparando um ataque com tanta mana que fez seus olhos mudarem de cor. Olhando para ele, o monstro falou que ele sentia um cheiro de um sangue muito familiar. Um sangue que possuía um cheiro muito forte de peixe. Toda a mana que Dan estava emanando era para ativar sua habilidade de Ranking S, chamada de Corrente Sanguínea Roxa. Isso aumentava seu ataque e sua velocidade em 200%, e o deixava em estado de Berserk. Gru, que tinha ido para a beirada do prédio ver o que estava acontecendo, recebeu uma ventania tão forte que fez com que ela caísse para trás. Por causa do impacto de Gru no chão, o smartwatch mandou a localização dela para um Jurin. Enquanto isso, o ataque de Dan no monstro foi defendido facilmente. Com outra de suas mãos, o monstro invocou uma espada, que se parecia muito com a que Kidan podia manipular. Tirando a mão que o defendia, o monstro então defletiu o ataque de Kidan com a espada. Logo a arma que ambos seguravam começaram a ressonar entre si. O monstro então perguntou se ele ficou feliz quando pegou essa espada depois de seu pai morrer. Arremessado para trás, Kidan parou na parede de um prédio e gritou para o monstro que iria matá-lo. E assim ele se impulsionou com tudo, novamente indo em direção ao monstro. Preparando o ataque, o monstro então pensou que ele era muito tolo por cair em uma provocação tão simples. Mesmo se impulsionando em uma alta velocidade, Dan conseguiu desviar do primeiro ataque do monstro. E quando ele levantou sua mão esquerda, a primeira coisa que o monstro notou foi que sua arma não estava com ele. Em um ataque surpresa, a adaga de Kidan acertou a nuca do monstro. Dan usou uma velocidade tão alta que parecia que havia se teletransportado. Segurando sua adaga, ele falou que não ficaria sem fazer nada também. E mesmo estando em estado berserker, ele ativou sua habilidade de respiração do leão. O monstro então se virou rapidamente e uma pequena explosão aconteceu. Dan, que havia sido arremessado para trás, começou a se perguntar se ele tinha conseguido matá-lo. Porém, o monstro saiu da fumaça sorrindo, dizendo que mais uma vez iria mostrá-lo quão patético ele era. O caçador já estava ficando exausto por ter usado duas habilidades de Rank S ao mesmo tempo. Ele então começou a tentar se levantar pensando que não deveria fugir de novo. Mas no momento que ele conseguiu fazer a maior força possível, ele recebeu uma forte batida na nuca. E então caiu desacordado, e atrás dele surgiu um homem. Quem fez com que ele caísse apagado foi um Jurin, que perguntou desde quando os menores poderiam sair por aí bagunçando sem um adulto. Onjur então olhou para cima, onde viu Gru no topo do prédio. Gru então começou a se perguntar como foi que o líder da guilda chegou lá. E foi somente nesse momento que ela percebeu que seu smartwatch tinha mandado um sinal de alerta. Onjur, impedindo Kidan de se mover, viu o portal se fechando e falou que Malikian havia escapado. Incomodado, ele falou que aquele monstro realmente só sabia fugir. Kidan então começou a gritar que iria matá-lo. Onjurin se virou para ele dizendo que ele não conseguiria fazer isso sozinho e pediu para que ele se controlasse. Mas como Dan ainda estava em estado berserk, tudo que ele fazia era gritar que iria matar Malakian. Depois de suspirar, o líder da guilda se abaixou e então disse algo para Kidan, que ao ouvir as palavras caiu desacordado no chão. Depois de ver aquilo, a protagonista pensou que Onjurin realmente era o homem mais forte de todos, pois até mesmo um monstro de Ranking S fugiu dele. Gru rapidamente se abaixou e começou a engatinhar tentando fugir dali, mas ela rapidamente se deparou com Onjurin, que estava de braços cruzados na frente dela. Tentando disfarçar, a protagonista agradeceu o líder da guilda pela ajuda. Onjurin então falou que ela tinha dito que iria para casa junto de seu assistente, e perguntou se por acaso aquela dungeon era a casa dela. Ele então perguntou se ela havia entrado em muitos problemas, e como o esquilo assustado, Gru assinou com a cabeça que não. Onjurin se abaixou e calmamente falou que ela não poderia sair tomando ação sem avisar para os outros, e Gru respondeu que não iria. Cabisbaixa, a garotinha falou que ela era realmente muito boa nisso, e Onjurin perguntou se ela estava machucada. Gru então respondeu que ele não precisava se preocupar, mas o líder da guilda perguntou se ela estava falando isso só para que ele não ficasse bravo e brigasse com ela. A protagonista então falou que ela realmente não havia se machucado em nenhum lugar. Ela então levantou seus dois braços na direção de Onjurin, que perguntou o que ela queria. E a protagonista então pediu para que ele a abraçasse. Depois de suspirar, Onjurin abraçou Gru e a pegou no colo, o que a deixou feliz. Depois a protagonista se virou e perguntou se seu irmão havia se machucado. O líder da guilda então respondeu que o único ferimento que Dan tinha era no coração.
Depois de alguns minutos, a protagonista estava em casa, dentro da pequena biblioteca de Onjurin. Ela então pegou um livro sobre os monstros e pensou que seu irmão tinha começado a agir de maneira estranha assim que viu Malikian. Ela tinha pegado o livro que registrava todas as aparições daquele monstro e o colocou sobre o sofá. Ela então subiu no sofá e começou a folhear o livro, pensando que Malikian tinha usado algum tipo de habilidade. De dentro do livro, ela pegou um jornal que dizia que o monstro tinha atacado uma casa e que nesse ataque um homem de 40 anos chamado de Sr. Kimo havia morrido. E o único sobrevivente foi seu filho, que era um estudante do ensino médio. Gru ficou triste pois percebeu que seu irmão só queria derrotar o monstro que havia destruído sua família. Porém, mesmo recebendo todos os ataques, o monstro nem sequer se moveu, pois tinha uma defesa muito alta. Gru então usou uma skill e de dentro do portal tirou seu patinho, pensando que caso ela conseguisse reduzir a defesa do monstro, os ataques de seu irmão provavelmente funcionariam. Naquele momento, o sistema avisou Gru que como ela tinha ganhado muito XP, ela tinha ganhado uma habilidade que permitia que ela melhorasse itens, usando pontos de devoção. Nesse momento, seus olhos brilharam enquanto encarava sua arma, pensando que caso melhorasse, conseguiria colocar um debuff no Malikian. Ela então usou 500 pontos de devoção para melhorar seu patinho. O uso de sua skill deu certo e o sistema avisou que seu pato não possuía mais nenhum defeito. Gru ficou incomodada pois pensou que seu item receberia um buff incrível, mas ainda só estava comum. O sistema então a avisou que o pato tinha desbloqueado uma habilidade secreta, e havia uma pequena chance que seus patos de neve ignorassem qualquer defesa. Ela então começou a comemorar, pois com essa melhoria finalmente conseguiria colocar um debuff no monstro. A protagonista então pensou que Malik era um bobão, que pensou que poderia fugir de suas incríveis habilidades. Então ela iria o derrotar e ele iria reconhecer o grande poder de Sung Jin-gru. Sim, isso mesmo, ela fez um trocadilho com o nome do Jinwoo de Solo Leveling porque ela é fã. Até que seus pensamentos foram interrompidos pois seu smartwatch começou a tocar. Gru então pegou o relógio e começou a colocar em seu braço e atendeu a ligação. Assim que ela atendeu, Onjurin perguntou se estava tudo bem em casa, e Gru respondeu que estava muito bem. Ele então falou que a mulher que limpava a casa iria chegar atrasada, e depois falou para ela ligar caso precisasse de alguma coisa. A protagonista então perguntou se seu irmão estava bem, e Onjurin respondeu que ele ficaria. Cabisbaixa, Gru perguntou qual era o motivo para ele não estar bem agora. O líder da guilda então respondeu que era porque Kidan era muito parecido com ele. A protagonista então começou a se perguntar o que isso significava, e então chegou à conclusão de que por algum motivo, Kidan estava em uma situação terrível. Em outro lugar, Kidan estava amarrado em uma cadeira. O líder da equipe 1 de combate da guilda Ryunaki estava junto dele, dizendo que ele estava ali por ter tentado matar Malikian completamente sozinho. Mesmo sabendo que para matar um monstro de ranking S, era necessária uma equipe de 10 caçadores de ranking A e um ranking S. Kim Jong então falou que entendia os motivos dele, porém, que ele, como garoto propaganda daquela equipe, tinha que entender que isso afetaria a moral de todos. O homem então se aproximou de Kidan e se agachou, pedindo para que ele confiasse mais em seus companheiros de equipe. Ele entendia que Kidan admirava o líder da guilda, porém ele não era Onjurin, e que o próprio Onjurin tinha escalado a torre com uma equipe. A Ryunaki era uma guilda composta pelos melhores caçadores da Coreia, e o time 1 era a elite dentro das elites. E caso eles trabalhassem juntos, poderiam matar o monstro de ranking S. Mas que para isso acontecesse, o próprio Kidan tinha que querer que eles o ajudassem. E assim os dois homens ficaram em silêncio por um tempo. Depois de não obter nenhuma resposta, Kim Jong suspirou e coçou a cabeça. O homem começou a falar, mas Malikian apareceu para Kidan, dizendo que ele possuía cheiro de sangue. O monstro então falou que além da essência ser algo familiar, era de um lugar onde ele havia conquistado a glória antigamente. Kidan então percebeu que ele era o único que estava ouvindo isso. E então começou a olhar por toda a sala procurando o monstro. Foi somente no momento que ele olhou para a própria mão que notou algo estranho. Ele então se lembrou que antes do monstro aparecer, o boss estava ignorando ele completamente, olhando apenas para Gru, como se estivesse sentindo uma força que não podia ignorar. Foi assim que Kidan chegou à conclusão que Malikian estava em Gru como um parasita para conseguir abrir o espaço. E olhando para a própria mão, pensou que era a mesma coisa com ele naquele momento. O monstro então disse que ele era o último descendente de Viat e que estava ali para pegar a arma que era dele por direito. E perguntou se Kidan não tinha negócios não terminados com ele, que deixou o caçador sério. Kidan então começou a rir e Kim Jong perguntou se ele tinha ficado louco. Quando parou de rir, Dan se desculpou com seu irmão.
e então perguntou para o líder da equipe 1 se seu irmão estava na guilda. O homem respondeu que não, que ele estava junto com o diretor da Boreal e que logo voltaria. Dan então começou a levantar as mãos, dizendo que não podia se perdoar, e pensou que o motivo do monstro não ter aparecido antes era porque tinha medo de um Jurin, e isso significava que ele estava o desprezando mesmo depois de ter virado um Ranking S. Com uma cara séria, Kidan rasgou as cordas que o prendiam e falou para Malikian abrir seu espaço. E invocando o desejo de Viat em suas mãos, falou para ele fazer isso logo caso quisesse a espada. E assim que as cordas bateram no chão, um portal vermelho se abriu atrás de Kidan. E enquanto ele entrava no portal, o líder da equipe 1 gritava o nome dele. Assim que atravessou o portal, chegou no cenário onde havia um iate luxuoso, cercado por diversos outros barcos. Lá em cima do iate, Malakian apareceu, o desejando boas-vindas. Assim que o portal atrás de Kidan se fechou completamente, Malakian empunhou sua espada, dizendo que já estava na hora dele tirar aquela arma das mãos dele, pois ele não merecia. Uma grande quantidade de pequenos portais cercaram Dan, e então dezenas de lâminas saíram dos portais atacando Kidan, que conseguiu desviar facilmente. Kidan caiu em um barco bastante distante, e assim memórias vieram em sua mente. Mais jovem, ele estava junto de seu pai, o ajudando a limpar uma piscina. Ter uma casa com piscina era um desejo da mãe de Kidan, por isso seu pai tinha colocado tanto sua aposentadoria, juntamente com o seguro de vida de sua mãe para comprar uma. O pai dele então falou que depois deles terminarem poderiam jogar um pouco de beisebol. Kidan então respondeu que não possuía força suficiente para isso. O homem então falou que no final todo o esporte era sobre estamina, e para um garoto que queria ser jogador de beisebol estava faltando muito isso. Logo em seguida, o homem arremessou a bola de beisebol, dizendo que ele ainda tinha muito para aprender. Kidan então começou a correr, dizendo que pegá-lo desprevenido era algo injusto. E a parte preferida dele daqueles dias era o fato de se lembrar de seu pai sorrindo. Até que o dia horrendo chegou, e Malikian apareceu ali enforcando seu pai. Sufocando, o homem se virou para ele, mandando que ele corresse. Mas Kidan tinha ficado completamente paralisado por causa do medo. Ele só foi capaz de fugir quando seu pai falou como se fosse coordenadas de um jogo de beisebol. O medo do monstro era tanto que ele nem sequer foi capaz de olhar para trás, mas ele fugiu executando uma jogada perfeita, como ele havia treinado com seu pai. De volta para Gru, ela estava deitada no sofá, segurando a matéria de um jornal. A matéria dizia que Kidan tinha sido a 5ª pessoa a despertar como Ranking S na Coreia. E outra matéria dizia que, junto de sua antiga equipe, ele havia ganhado o torneio de beisebol juvenil da Coreia. Abaixando a folha de jornal que estava segurando, Gru lembrou da conversa que teve com o Jurin, que havia dito que Kidan estava tentando agir como ele, pois estava tentando fazer tudo sozinho. Ele estava tentando fazer sozinho coisas que só eram possíveis com uma equipe, porém Kidan não era ele, e caso continuasse agindo assim, nunca ficaria tão forte. Cabisbaixa, então, a protagonista falou que seu irmão estava completamente sozinho. Gru então abriu a tela de seu sistema, e lá tanto Kidan quanto um Jurin estavam registrados como guardião. Nesse momento, uma mensagem de emergência apareceu, dizendo que um de seus guardiões estava em perigo. Gru então levantou rapidamente, perguntando por que seu irmão estava em perigo. De volta para Kidan, ele havia defendido um dos ataques do monstro. O caçador estava dando diversos golpes, mas com apenas um movimento o monstro se defendia. Rindo, Malikian falou que ele continuava muito fraco. E então o monstro desferiu rapidamente um corte que feriu todo o peito de Kidan. O caçador começou a cair do iate pensando que aquela situação realmente era muito para ele. Malikian então fincou a espada que estava utilizando no chão do barco, fazendo com que surgissem diversas mãos que cercaram Kidan, que já estava ficando inconsciente. Enquanto as mãos se aproximavam da espada, Dan pensou que pelo menos dessa vez ele tinha colocado tudo para fora, e que diferente da última vez, ele pelo menos não tinha fugido como um covarde. Fechando os olhos, ele pensou que tinha feito um bom trabalho, e que estava disposto a aceitar o final daquele. E foi nesse exato momento que a habilidade de pétalas de cerejeira de Gru se ativou, e o ataque que vinha na direção de Kidan não o acertou. Assim que ele olhou para cima curioso, tentando entender o que havia acontecido, viu Gru cair de um portal que havia aberto em cima dele. Enquanto a protagonista gritava o nome dele, ambos se abraçaram com força. O caçador bateu com as costas no chão, amortecendo a queda para a garotinha, que rapidamente pegou um de seus elixires e jogou no peito dele, curando o ferimento. Suspirando de dor, Kidan se levantou pensando que tinham que sair da vista de Malikian.
e então usou sua habilidade de respiração do leão, explodindo um barco tapando a visão do monstro. E assim Kidan quase que instantaneamente se escondeu junto de Gru atrás de uma parede. A protagonista então passou a mão no peito de Kidan e viu que o machucado estava lentamente se curando. Mas o caçador interrompeu, levando o corpo dela para frente. Kidan então passou a mão lentamente na cabeça de Gru e perguntou se ela havia se machucado. Gritando, ele perguntou como ela chegou ali e se ela havia se machucado em algum lugar. E depois perguntou se por acaso ela era idiota. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Gru respondeu que não era idiota. Kidan então perguntou por que ela foi até lá. Chorando, a protagonista gritou mais alto, dizendo que ela e seu irmão estavam no mesmo time, e isso era motivo suficiente para que ela fosse. Depois de escutar essas palavras, Dan não sabia o que responder. Gru então disse que como estavam no mesmo time, ela iria ajudá-lo. Dan então falou para ela não dizer coisas sem sentidos, e perguntou o que ela conseguiria fazer. Cabisbaixa, a protagonista falou que ele não conseguiria fazer nada sozinho, pois ele não era o líder da guilda. Junin tinha dito para ela que agir sozinho de maneira estúpida significava que a pessoa era um idiota. Se sentindo um completo idiota, Dan não sabia o que responder. Tudo o que ele pensou foi que, diferente do passado, onde ele foi um covarde, dessa vez, mesmo sozinho, ele enfrentou um monstro, orgulhosamente. Mas mesmo assim, ele não conseguia deixar de se sentir um completo idiota. Ainda chorando, Gru perguntou por que ele estava tentando fazer tudo sozinho. Dan então levou as mãos em seu rosto e respondeu que nem ele sabia. A protagonista então repetiu para ele uma frase que ele tinha dito em uma coletiva de imprensa, que era tudo que ele valorizava ele era capaz de fazer, e o beisebol era basicamente um jogo sobre valorizar sua equipe. E era exatamente por isso que ele deveria valorizar Gru, já que os dois estavam na mesma equipe. E naquele dia, no amanhã, no dia depois do amanhã e todos os outros dias do futuro, ela queria poder brincar com seu irmão. E então a protagonista perguntou se ele não queria a mesma coisa. Depois de ouvir isso, Dan começou a secar suas lágrimas. Ele então colocou a palma de sua mão junto da mão de Gru, dizendo que os dois brincariam todos os dias dali em diante. E dando um sorriso alegre, Gru respondeu que sim. Logo em seguida, Dan bateu fortemente em suas duas bochechas, surpreendendo Gru. Ele então encarou o fato de que toda essa tolice, na verdade, era uma tentativa de suicídio disfarçado de vingança. Mas agora tinha algo precioso que ele precisava proteger, mesmo que custasse sua vida. Logo em seguida, ele começou a se perguntar quanto tempo levaria para que Junin chegasse, depois do líder da equipe 1 avisar, e se ele seria capaz de proteger Gru até lá. A protagonista então derrubou os itens que trouxe em sua bolsa, dizendo que trouxe coisas que poderia ajudar. Olhando para a quantidade de coisas no chão, Dan começou a se perguntar o que ela faria com aquilo. E por último, Gru tirou seu patinho de Mephisto de dentro de um portal. E assim a tela do sistema notificou Dan da sua habilidade chamada de Comando Absoluto, que dava a chance dele ignorar qualquer tipo de resistência. Lendo a descrição do item, o caçador achou aquilo surpreendente. Dan então apontou para o patinho de Mephisto e falou que aquele era realmente um item absurdo, enquanto Gru concordava. Se gabando, ela colocou o item embaixo de seu braço, dizendo que era óbvio que ela seria de grande ajuda. Dan então falou que apesar do item ser mesmo incrível, eles não conseguiriam utilizá-lo, deixando a garotinha surpresa. O caçador então explicou que os atributos dela eram muito pequenos para conseguir quebrar a resistência de Malikian e assim aplicar os debuffs, e ela teria que se aproximar muito para conseguir bater nele. E a chance da habilidade de comando absoluto se ativar era muito pequena, no máximo apenas uns 8%. A protagonista então perguntou o que significava 8%. Dan então explicou que caso ela lançasse 100 patinhos de neve, 8 deles teriam a habilidade ativada, mas que poderiam ser ainda menos. Gru então levou a mão em seu rosto, pensando nos 8 a cada 100 patinhos. Porém, a explosão de um barco interrompeu o pensamento dela, fazendo que caísse. Dan então se virou pensando que tinha comprado um bom tempo, isolando o som, mas agora Malikian estavam os procurando diretamente. Como eles possuíam pouquíssimo tempo, já estava na hora dele tomar uma decisão. O monstro destruiu outro barco e, rindo, perguntou se aquela criança humana estava com medo da morte agora, e que deveria esquecer a purificação que imaginava que ia encontrar na morte. E agora ele estava parecendo lamentável, se escondendo, cheio de medo. Suspirando, Dan pulou no barco onde o monstro se encontrava. Malikian se virou, perguntando se ele estava ali para implorar pela sua vida. O último presente que ele havia recebido de seu pai. Em silêncio, Dan ativava sua habilidade de respiração do leão.
E segurando o desejo de Viat, ativou novamente sua habilidade do fluxo sanguíneo roxo. Apontando com sua arma para o monstro, Kidan pensou que agora seu objetivo era um lindo home run. Depois de ambos se encararem em silêncio por alguns segundos, logo começaram a se mover. Kidan se impulsionou para um ataque de frente, e Malikian o atacava com suas outras mãos. Dan pisou em uma delas e conseguiu saltar por cima do monstro. E assim desferiu um ataque que Malikian bloqueou utilizando sua espada. Por causa da colisão dos golpes, Dan foi arremessado para trás. O monstro então pensou que os movimentos dele tinham melhorado bastante desde mais cedo, que a essência no sangue daquele menino tornava suas reações realmente excepcionais. E assim, mais uma vez, o golpe dos dois colidiram, e Malikian pensava que ele tinha um talento realmente magnífico. Mas a técnica com a espada ainda era bastante vazia. Sorrindo, então, o monstro o chamou de tolo e disse que tudo pereceria diante ao grande Viat. Com o tempo de reação excepcional, Kidan desviou novamente do ataque. Porém, o monstro novamente usou o poder para invocar outras mãos. O monstro então falou que ninguém além do grande Viat poderia se mover a uma velocidade acima dele, e com o poder daquela espada ele era simplesmente invencível. Porém, mesmo nessa pressão, Kidan começou a sorrir, e novamente usou sua velocidade para superar Malikian, que errou o ataque com sua espada. Olhando para Kidan, ele pensou como que isso era possível. E dessa vez, olhando diretamente para o olho do monstro, Kidan começou a sorrir. Há um pouco de tempo atrás, no passado, uma coletiva de imprensa acontecia. O líder da equipe 1 dizia que mesmo que Kidan tivesse despertado há menos de um ano e que possuísse pouca experiência em combate, ele havia se tornado o quinto caçador mais forte da Coreia, que era um lugar para os caçadores excepcionais. Kidan então pisou na espada de Malikian, enquanto a explicação na coletiva de imprensa continuava. O caçador possuía status verdadeiramente absurdos, além de um senso de combate inerente avassalador. E sua habilidade de Berserker ampliava ainda mais seus status, tornando eles imensos. E o líder da equipe 1 terminou seu discurso dizendo que, sem dúvida nenhuma, Kidan era o ace de sua equipe. Nesse momento, o caçador tinha usado sua adaga e cortado uma das mãos de Malikian. Muito irritado, o monstro gritava como ele ousava fazer isso. E, no exato momento que ele deu alguns passos para trás, um pequeno pato de neve acertou a cabeça dele. O sistema avisou que, por causa de sua grande resistência, ele tinha resistido ao debuff. Enquanto a neve escorria em sua touca, o monstro olhou para cima. E ali no andar de cima ele viu Hangru, que com um olhar determinado segurava um outro patinho de neve em seu braço. O monstro sorriu, perguntando se essa era a oportunidade que ele estava tentando criar. Vendo a garotinha se abaixar, ele disse que mesmo que ela tivesse o poder de um lorde, era como se um porco estivesse com uma grande joia. Ele então se virou para Kidan preparando o ataque, perguntando o que ele faria agora que seu plano tinha falhado, e disse que levaria também o desejo de Viat. Foi nesse momento então que Gru se levantou e, usando um pouco de magia, começou a arremessar dezenas de patinhos de neve. Malikian então travou, pois a tela do sistema o notificava dezenas de vezes que ele havia resistido a um debuff. Vendo a garotinha animada, usando magia para arremessar ainda mais patinhos de neve, o monstro então percebeu que todos eles possuíam um efeito especial. Confiante e empolgada, Gru segurava em seus braços outro amontoado de patinhos de neve. No chão perto dela estava uma grande quantidade de elixires que ela havia usado. Percebendo que mesmo que a probabilidade do debuff se ativar era muito baixa, Malikian começou a se desesperar, pensando que deveria desviar dos projéteis. Porém, quando tentou sair, Kidan o cercou, perguntando para onde ele iria. Mais uma vez, Gru pegou outro patinho de neve com suas mãos e calmamente o arremessou, acertando mais uma vez a cabeça do monstro, que foi pego desprevenido. Mas dessa vez a habilidade secreta de subjugação de sangue foi ativada, e dois olhos surgiram na frente do monstro. Assim que os viu, Malakian falou que era seu senhor. Uma gigante mão começou a ir até ele, e então o sistema avisou que o monarca havia tomado as habilidades de seu subordinado. A capa do monstro então desapareceu e ele começou a gritar, pois agora estava sem nenhuma defesa. Kidan usou sua mana para tomar a arma de Malikian, e logo se impulsionou para dar um golpe. Assim, perfurando um monstro com sua adaga, que dizia que isso era impossível. Sério, Kidan perguntou se agora ele conseguia sentir o cheiro do sangue.
E assim Malikian desapareceu, morto, e como recompensa Kidan recebeu as 12 formas do espadachim. Enquanto olhava para o vazio, a arma de sua mão foi destruída, pois perdeu a durabilidade. Ele passou a mão na própria cabeça, pensando que aquilo tinha sido uma experiência infernal. Instantaneamente, ele foi até a parte mais alta onde Gru se encontrava. Deitada no chão, ela dormia tranquilamente, pois sua mana havia completamente se esvaído. Kidan pegou ela no colo gentilmente, pensando que deveriam voltar para casa. Mas, como a mana dele também já havia acabado, ele quase não conseguia se manter de pé. Até que, em meio à sua visão embaçada, ele finalmente viu Onjurin. Dan então começou a rir, pensando que teria muitos problemas. E então caiu desmaiado no chão, com Gru segurado em seus braços. Enquanto Onjurin suspirava, o sistema avisava que Kidan tinha conseguido um novo título. E além disso, tinha saído de 5º lugar para o 3º da Coreia. E junto disso, o ursinho Mark I não finalizado apareceu em meio aos 100 mais fortes pela primeira vez.